Há problemas no paraíso. Rússia e China talvez precisem que o Partido Comunista Chinês ajuste sua política de paz no Oriente Médio. E por que os aliados europeus dos Estados Unidos estão recorrendo à China? E mais sobre as manchetes desta semana sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. O YouTube está tornando não lucrativo criticar a China. Por que será? É por isso que sou muito grato ao patrocinador de hoje, Incogni. Você provavelmente sabe que as empresas estão coletando seus dados pessoais, mas talvez não tenha ideia de quantas. Dezenas, talvez centenas, a maioria das quais você nunca ouviu falar. E você não faz ideia do que elas estão fazendo com esses dados. Incogni ajuda a impedi-las. Vou explicar mais no final. Então foi uma semana meio estranha. É como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que vai acontecer em seguida. Isso fica ainda mais claro no Oriente Médio, conhecido por sua sanidade e estabilidade. A China teria sido convidada pelos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz de Gaza do presidente Trump, uma coalizão internacional para proteger a paz em Gaza. O Partido Comunista Chinês tenta se apresentar como árbitro neutro mundial, mas isso está longe da realidade. É só perguntar para a Ucrânia. Então, o que o Partido Comunista Chinês vai fazer? Dizer sim e parecer que estão caindo nas mãos do Trump, ou dizer não e parecer que não querem a paz no Oriente Médio? Isso ocorreu após um enviado chinês se reunir com autoridades de Israel e Gaza no início do mês. Porque se alguém sabe como lidar com um problema que fracassou repetidas vezes, não importa quantas pessoas tentem, são os comunistas. Dias depois, o Partido Comunista Chinês teria decidido diminuir o uso de bots e mensagens coordenadas para apoiar narrativas anti-Israel. Sim, todas aquelas narrativas antissemitas promovidas no TikTok, isso é a China. Ao mesmo tempo, alguns dias depois que o Partido Comunista Chinês supostamente diminuiu suas mensagens anti-Israel. Eles também disseram para as empresas locais pararem de usar softwares de segurança cibernética dos Estados Unidos e de Israel de certas empresas. Talvez temam se unir ao Hezbollah e virar alvo de outra operação, Grim Reaper. Eles deveriam evitar tecnologias extintas desde o IQK. As autoridades da China dizem que é por questões de segurança nacional. Supostamente, a preocupação é que o software possa coletar e transmitir informações sensíveis para o exterior. Me pergunto por que eles acham que isso poderia acontecer. Mas algumas das empresas colocadas na lista de não usar também, por acaso, acusaram repetidamente a China de invasão. Então isso pode estar influenciando um pouco. Então, o que tudo isso significa? A China vai fazer parceria com os EUA pela paz no Oriente Médio? O Partido Comunista Chinês tenta se aproximar de Israel devido à situação do Irã ou vê Israel como ameaça à segurança? Ainda não sabemos. O Partido Comunista Chinês pode apenas estar recuando e aguardando as próximas ações de Trump. Pode ser uma boa ideia, já que foram surpreendidos na Venezuela, e sobre como as coisas ocorreram lá. Um professor de História Global de Oxford, escrevendo para o The Times, questiona se Putin sabia mais do que aparentava, mas não alertou a China. Rússia sendo traiçoeira? Que surpresa! Por que ele pensa isso? No final de dezembro, a Rússia começou a retirar diplomatas e famílias de Caracas, capital da Venezuela. Pode ter havido um motivo óbvio e não secreto para isso. Segundo o professor, fontes na China afirmam que a Rússia não compartilhou sua avaliação da situação nem informou sobre a retirada de seu pessoal. Foi uma falha da Rússia ou eles acharam que o que acontecia era óbvio para todos? O professor afirma que os militares venezuelanos não ligaram suas baterias de mísseis S-300 e Buk-N, 2 russos, às redes de radar. O que na prática significava que elas estavam inoperantes. Quando os EUA atacaram, alguns na China questionam: houve cooperação entre EUA e Rússia na Venezuela? Pessoalmente, eu diria que provavelmente não, afinal você sabe o que dizem. Nunca culpe a malícia quando a incompetência já é uma explicação suficiente. Enquanto a Rússia retirava diplomatas, a China enviou uma delegação para se reunir com Maduro poucas horas antes de ele ser capturado. E alguns acham que foi assim que os Estados Unidos conseguiram rastrear a localização de Maduro. Sobre os parceiros sem limites, o Partido Comunista Chinês deixou de comprar energia da Rússia, o que provavelmente não tem relação com a história anterior. Motivo divulgado: disputa de preços. Apesar da queda no envio de energia da Rússia ao oeste da China por maior demanda no leste russo, os dois países negociam retomar esse fornecimento.
O Partido Comunista Chinês firmou em 2012 um acordo de 25 anos para comprar energia da empresa russa Interhal. 26 menos 12 dá 14 anos. A China voltando atrás na sua palavra, essa é a minha cara de surpresa. Qual a lição aqui? Talvez China, Rússia, Europa, Canadá e Israel devessem aprender com o secretário de Comércio do Sekin Cecina, Howard Lutnick. Essa é longa, mas vou tocar porque foi música para os meus ouvidos. Eu e o governo Trump. Estamos aqui para deixar um ponto muito claro. A globalização falhou com o Ocidente e com os Estados Unidos da América. É uma política fracassada. É isso que o Fórum Econômico Mundial defendeu, que é exportar, terceirizar, deslocar para o exterior. Encontrar a mão de obra mais barata do mundo e o mundo seria um lugar melhor por causa disso. Você não deveria terceirizar sua produção de medicamentos, não deveria terceirizar seus semicondutores, não deveria terceirizar toda a sua base industrial e deixá-la ser esvaziada sob seus pés. Você não deve depender de nenhum outro país para aquilo que é fundamental para a sua soberania. Se for depender de alguém, que seja dos seus melhores aliados. Não consigo imaginar de quem ele está falando. Não, de jeito nenhum. É algo bem interessante de se ouvir alguém dizer no Fórum de Davos do UEF, especialmente porque, mais cedo, no mesmo fórum, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou querer mais investimentos chineses em setores-chave da Europa. Felizmente, Lutnick não é o único expondo o PCC como ele realmente é. Ativistas iranianos estão pedindo um boicote à Huawei, dizendo que ela permite a repressão digital do regime. Esse é o PCC que eu conheço e odeio. Novos relatórios indicam que a República Islâmica quer isolar a internet do país com um projeto de botão de desligamento. Isso parece um pouco com a Grande Muralha de Fogo. Esse projeto iraniano tem como objetivo construir uma rede nacional em uma plataforma baseada na Huawei, realizando um trabalho semelhante aos serviços prestados pela empresa iraniana de nuvem Arvind Cloud, mas em uma escala muito maior. A Huawei não comenta o relatório, mas o projeto envolve pessoas e empresas sancionadas pelo ZEUAA. E fontes anônimas disseram que a Huawei forneceu secretamente o equipamento necessário. Como se outros governos ao redor do mundo precisassem de um motivo para ouvir o que venho dizendo há anos e parar de fazer negócios com a Huawei. Eles colaboram com o Irã para derrubar a internet enquanto o regime segue matando. Enquanto os iranianos tentam expulsar o Partido Comunista Chinês do Irã, o Reino Unido os recebe de braços abertos. O governo do Reino Unido aprovou a superembaixada chinesa em Londres. Isso apesar das salas subterrâneas, a apenas 1 metro dos cabos de dados mais sensíveis da cidade, que antes eram informações altamente secretas e confidenciais. Mesmo assim, MIV e MIVI não se opuseram ao acordo. A Grã-Bretanha está tentando assegurar aos Zeplanawa e outros aliados que não serão comprometidos. Essa aprovação só deveria ocorrer após a viagem de Starmer à China este mês. Então perdoe os EUA por serem céticos quando o argumento deles é confia em mim. Sobre a relação Reino Unido-China, Trump deixou de ser passivo. Na terça, ele tuitou que nosso aliado da OTAN, a Grã-Bretanha, planeja entregar Diego Garcia sem motivo a Maurício. E para reforçar, ele chamou isso de um ato de grande estupidez e total fraqueza que Rússia e China certamente vão perceber. Isso é algo que também abordamos bastante nos últimos meses. O Reino Unido ser fraco e estúpido meio que tem sido um tema neste último trimestre fiscal. Um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro disse que EUA e aliados apoiaram o plano de Keir Starmer de vender a ilha Chagos a Maurício, aliado do Partido Comunista Chinês, possibilitando a China alugar uma ilha próxima à base americana em Diego Garcia. O acordo deve avançar, apesar de estar parado no parlamento. Um ministro do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse que Londres e Washington vão discutir o acordo, mas vale mencionar que ele afirmou que entregar as ilhas a Maurício evitaria centros de espionagem da China ou Rússia e também uma guerra. Alguns não gostam de dar crédito ao Trump, mas após o acordo da embaixada fica difícil discordar dele sobre o quão fraco e estúpido isso é. Espero que esse tweet mude a opinião de alguns no Reino Unido, mas com o estado da internet britânica, talvez nem vejam. Se você quer saber por que não falei do acordo de Kearney com a China, é porque já fiz um episódio sobre isso no início da semana. O YouTube talvez não tenha te notificado, deixo o link abaixo.
O ISIS afirmou ter atacado um restaurante chinês em Cabul devido ao tratamento da China aos uigures. ISIS contra o PCC. Cara, não gosto de brigas sem torcida. 6 afegãos e um chinês morreram no ataque. O restaurante pertencia a um afegão, um chinês muçulmano e sua esposa. Atendia principalmente a comunidade muçulmana chinesa local. Nada como buscar justiça pelo assassinato de muçulmanos matando mais muçulmanos. O ISIS está fazendo o pior retorno desde o sarampo. Repórter taiwanês é acusado de subornar militares para vazar dados à China. Segundo promotores, o repórter de TV e 5 oficiais militares ativos e aposentados foram detidos. O repórter pagou até centenas de dólares a oficiais militares para obter informações para chineses. Centenas de dólares. Se for tentar induzir alguém à traição, ofereça mais que uma parcela de carro. Não seja tão mão de vaca. E este episódio é patrocinado pela incógnita Incogni. Uma vez recebi uma mensagem da Amazon pedindo para eu fazer login e trocar minha senha. Fui tão convencido que quase entrei no link falso deles a segundos de um desastre. Eu recebo esse tipo de golpe o tempo todo e aposto que você também. Porque sempre que você faz qualquer coisa online, existem várias empresas que coletam seus dados pessoais e depois vendem para esses golpistas. Falo do seu nome, telefone, CPF, endereço e outros dados. Quando entrei no Incogni há 4 anos, vi que dezenas de empresas tinham meus dados sem permissão. Fiquei assustado. O que fiz depois? Tenho solicitado que várias empresas removam meus dados usando o Incogni. Você pode fazer o mesmo. O Incogni já removeu meus dados de 137 corretores que coletaram minhas informações. Depois de me cadastrar, não precisei fazer nada. O Incogni resolve tudo e agora você pode ajudar sua família a remover dados online com o novo plano familiar ilimitado do Incogni. Ele permite acesso às remoções personalizadas do Incogni. Se você encontrar um site de busca de pessoas que está divulgando suas informações, basta colar o link no Incogni e os agentes do Incogni vão removê-lo para você. Adquira o Incogni para recuperar seus dados. Acesse incogni.com Uncensored e use o código Uncensored para desconto no plano anual. Remova seus dados pessoais da internet com o Incogni. Se não te encontrarem, não podem te prejudicar. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir China Uncensored.